Não adianta você ser cheio de músculo se não vai servir para nada. Tem que ter uma serventia, tem que ter um propósito. E muitas pessoas vivem a vida cheia de músculo, sem propósito. Nós temos que entender que aquilo que Deus nos dá tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. E você tem que usar isso da melhor maneira possível para edificar outras pessoas. Para edificar outras pessoas. Contando essa história para vocês, eu lembrei de outra, que um bombadão foi para aqueles lugares altos lá perto dos picos Himalaia, perto do Himalaia. Naquela região do Himalaia, um bombadão, né? Subiu o Himalaia lá e tal. E ele está num daqueles caminhos que sobe naquelas montanhas e vinha uma senhora de 65 anos mais ou menos, a minha idade mais ou menos, carregando um mega fecho de lenha, um mega maior que ela, amarrado aqui na testa e ela subindo. E aí o bombadão, quando ela parou para descansar, o bombadão pegou, olhou, disse assim: posso levar para a senhora? Ela olhou para ele e disse: pode, se você conseguir. E ele foi lá, botou, amarrou tudo, né? E foi levantar. E ele não conseguia ficar de pé. Ele não conseguia levantar aquele feixe. E ele ficou envergonhado. Teve que abandonar o feixe e entregar para a senhora, que pegou o feixe e seguiu o caminho. Eu lembro de um homem que ganhou uma aposta de alguns milhares de dólares. Ele apostou com um homem que ele carregaria um cavalo nas costas. E o homem disse assim: eu aposto com você que você não carrega isso. Mas então está apostado. Mas esta aposta eu vou terminar ela daqui 10 anos. Então ele pegou um potrinho pequeno e carregou esse potro nas costas por 10 anos, todos os dias. E quando o potro já era um cavalo grande, ele pegava ele e carregava ele nas costas, porque ele fazia isso todos os dias. Quantas pessoas você consegue carregar nas costas? Por quê? Uma mãe consegue, né? Se ela continuar carregando o filho, ela vai carregar a vida inteira. E tem alguns que carregam. Tem muitos pais carregando os filhos aí, 80 quilos, 40 anos, né? Mas não é nesse sentido. Mas no sentido de, por que você consegue? Porque algo que você faz todos os dias vai te dar o poder da resistência e a força que você precisa. E hoje nós temos um problema na igreja. Nós temos homens e mulheres, e principalmente homens, fracos na fé. Porque eles não exercitam a sua fé todos os dias. E nós precisamos ter um exercício de fé diário. Diariamente nós temos que falar com Deus para falar com Deus sobre a nossa fé e aquilo que precisa ser edificado nas nossas vidas. E para você ser o homem de Josué 1:8, quem que já leu Josué 1:8? Sabe de cor aí? A palavra que Deus deu para Josué. Abre a tua Bíblia, quem está com a Bíblia aí? Josué, não te mandei eu, esforça-te, tenha bom ânimo e seja corajoso. Para que ele precisava de coragem, gente? Para que ele tinha que ter coragem? Vamos ler lá? Vamos dar uma olhadinha? Acho que você consegue ler, né? Vamos colocar, começar aqui no 6. Ser forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus pais. Somente seja forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não te desvie dela,
nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Por onde você andar. Não deixe de falar das palavras do livro da lei, de meditar nela dia e noite, para que você tenha o cuidado de obedecê-las. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Aqui Deus está falando para ele que ele precisa de coragem. E sabe para que nós precisamos de coragem, irmãos? Não é necessariamente para conduzir o povo, mas para meditar na palavra. Porque ele meditando na palavra, ele saberia quais são as direções que Deus ia dando para ele na condução do povo, porque ele não iria conduzir o povo. Ele iria obedecer a Deus, os comandos de Deus. E hoje nós temos um problema sério para obedecer os comandos de Deus, para fazer exatamente aquilo que Deus quer que nós façamos.